Como sabem, o Partido Socialista esta semana apresentou e discutiu e foi votado na Assembleia da República uma moção de censura ao governo do PSD-CDS-PP. E o que é certo é que, ao longo dos últimos meses, temos assistido a declarações, quer do Presidente do Governo Regional e Presidente do PSD, quer da parte do CDS-PP, aqui na região autónoma da Madeira, contra o Governo da República. E tem existido aqui um discurso dual. Se, por um lado, na região autónoma da Madeira, atacam o Governo da República, quando se sentam como parlamentares no Parlamento da República, defendem esse mesmo Governo da República que, na região autónoma da Madeira, habitualmente têm vindo a atacar. Esta moção de censura para a Madeira serviu para clarificar aquilo que se está a passar em termos do país. E serviu também para clarificar a posição dos diferentes partidos com assento na Assembleia da República, eleitos pela Madeira, em relação àquilo que pensam em relação a este governo. E o que nós assistimos foi a deputados do PSD Madeira que, quando estão na Madeira, fazem um discurso contra o Governo da República, mas quando chegam lá, afinal, são do mesmo governo e votam contra qualquer moção de censura que permita eleições antecipadas e a devolução da palavra aos madeirenses e aos portugueses. O Partido Socialista entende que, em relação a esta matéria, nós temos o pior governo de sempre para a região autónoma da Madeira. E basta ver a Lei de Finanças Regionais, que pretende cortar cerca de 100 milhões de euros à região autónoma da Madeira, a Lei de Finanças Locais, que vai cortar também às câmaras da região autónoma da Madeira 12 milhões de euros por ano, e o Plano de Ajustamento Económico e Financeiro, assinado pelo Dr. Jardim, com o Governo da República do PSD-CDS-PP, que é o pior plano que se poderia ter em relação à região autónoma da Madeira. Isto daqui leva-nos à seguinte conclusão. Este momento e esta moção de censura era a oportunidade para os senhores deputados do PSD e do CDS-PP, eleitos pela Madeira, fazerem um braço de ferro com os seus partidos e o Governo na República, de forma a conseguirem melhores condições para a região autónoma da Madeira, quer na Lei de Finanças Regionais, quer na Lei de Finanças Locais, quer numa revisão do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro para a Madeira, que era muito importante. Assim não foi o caminho seguido pelo PSD e pelo CDS-PP da Madeira, e no entendimento do Partido Socialista, a partir de agora, independentemente das críticas que façam, o Governo da Madeira, o PSD e o CDS, estão agarrados ao Governo de Pedro Passos Coelho e Paulo Portas. E, portanto, aquilo que acontecer a nível nacional deve-se estender à região, caso, porventura, nos próximos tempos exista qualquer alteração do quadro político nacional e que o país tenha que ir para eleições, a região autónoma da Madeira também deverá seguir para eleições. Por outro lado, nós temos assistido nos últimos dias a manobras de diversão. O Dr. Alberto João Jardim foi de férias ao Porto Santo e fez um rascunho para lá de revisão constitucional. Mas isto não passa de uma manobra de diversão, porque uma revisão constitucional nesta altura, em primeiro lugar, o Partido Socialista discorda de revisões constitucionais e, portanto, é necessária uma maioria de 2/3 na Assembleia da República, o que demonstra que é inviável qualquer revisão constitucional. Em segundo lugar, uma revisão constitucional nesta altura e no momento em que se assiste que o Tribunal Constitucional, à luz desta Constituição, está a fiscalizar o Orçamento de Estado para este ano, uma revisão constitucional, se fosse aproveitada pela direita e se a direita tivesse força para a fazer, seria no sentido de alterar a Constituição por forma a poderem atuar através dos orçamentos de Estado, matando o que ainda resta do Estado Social. E, portanto, qualquer revisão constitucional nesta altura seria prejudicial aos portugueses e aos madeirenses e, portanto, nós discordamos. Mas discordamos que um Governo Regional da Madeira, que o PSD e o CDS-PP, que têm responsabilidades no país e na forma como o país está, mas têm responsabilidades, nomeadamente o PSD, na região autónoma da Madeira, se dê ao luxo, de, num momento de grave crise da região autónoma da Madeira, perder tempo com uma matéria que não nos deve estar em cima da mesa, que é a revisão constitucional. Neste momento, a única revisão que o Partido Socialista deseja é a revisão do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro para a região autónoma da Madeira. É inadmissível que da parte do Governo Regional, que neste momento é um Governo paralisado, é um Governo que não tem ação, que está no Governo e que não governa, não tem uma única medida para resolver os problemas.
continuo a apostar em manobras de diversão, como é o caso desta proposta de revisão constitucional. O desafio que deixamos aqui ao PSD e ao CDS-PP, sempre que o CDS-PP também alinhou nesta manobra de diversão apresentando uma proposta de revisão constitucional. Mas o desafio que nós deixamos a estes dois partidos, que são Governo na República, e ao PSD, que é Governo na região, é que movam influências no sentido de alterar o plano de ajustamento económico e financeiro. Porque o plano de ajustamento económico e financeiro, ao contrário da Constituição, pode resolver muitos problemas à região autónoma da Madeira. A Constituição não resolve o problema do desemprego, não resolve o problema das falências, não resolve o problema da pobreza, da exclusão social e da imigração. Mas um plano de ajustamento alterado que sirva aos interesses da nossa economia poderá resolver problemas como o desemprego, a imigração, a pobreza, a falência das empresas. E, portanto, o desafio que deixamos ao PSD e ao CDS-PP, se querem apresentar propostas à Assembleia da República, apresentem uma proposta no sentido de alterar o plano de ajustamento económico e financeiro, porque esse sim resolve os problemas dos madeirenses. E nós, há muito que dizemos que este plano de ajustamento é errado para a região autónoma da Madeira. O que nós precisamos é de um plano de ajustamento que dê espaço à economia, para a economia crescer. Nós precisamos de pagar menos juros pelo empréstimo que o Estado fez à região. Nós precisamos mais tempo para consolidar o ajustamento de forma a que não se faça desta forma tão abrupta que está a matar empresas e a destruir postos de trabalho, e nós precisamos de um prazo alargado para pagamento desta dívida, estendê-lo por mais décadas, que permita que esse esforço não seja tão grande e não me coloque em risco a vida económica da região autónoma da Madeira. É por isso que deixamos aqui o desafio ao PSD e ao CDS-PP. Se têm alguma revisão a fazer, a única revisão que têm é o plano de ajustamento. Tem um Governo na República da mesma cor política, tem todas as condições para encetar o diálogo para resolver o problema e rever o plano de ajustamento em benefício da Madeira. Se não o fizerem, estão a matar a esperança. E nenhum povo vive sem esperança. E o povo da Madeira, no último ano e meio, depois deste plano de ajustamento e depois das últimas eleições, o que foi certo é que o PSD e o CDS roubaram a esperança ao povo da região. E só a revisão do plano de ajustamento permitirá que a região autónoma da Madeira recupere a esperança e possa tomar medidas com o objetivo de haver crescimento económico e resolver os problemas dos madeirenses.